A quem nós devemos obediência imparcial, sem reservas, a Deus ou aos homens? Porque na Bíblia, em Romanos, nos diz que não há autoridade que não proceda de Deus e que todas as autoridades foram instituídas por Deus, de tal forma que quem resiste às autoridades resiste a Deus. Mas os mesmos apóstolos do Senhor foram eles que desobedeceram algumas autoridades e alegaram que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito: Ide e anunciai o Evangelho. Enquanto algumas autoridades do povo disseram: Vocês não podem mais anunciar esse nome. Isso entrava em um confronto direto com aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito e, e aquilo que as autoridades do povo havia dito. A sabedoria do Espírito Santo dada a eles foi manifestada em uma resposta sensacional. E a resposta deles era: julgai vós mesmos. A quem devemos ouvir? A vocês ou a Deus? Devemos ouvir primeiramente a Deus ou aos homens? Um pouco mais à frente, eles foram presos novamente porque não obedeceram isso. E as autoridades disseram: olha, nós falamos para vocês não ensinarem nesse nome, mas agora vocês infestaram Jerusalém com essa doutrina. E eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Dessa forma, nós podemos concluir que nós devemos sim obedecer todas as autoridades do Senhor. Todas as autoridades foram instituídas pelo Senhor. Porém, isso não quer dizer que essas autoridades não vão infringir as regras do próprio Senhor. O fato de Deus instituir essas autoridades não faz com que essas autoridades, a partir deste momento, se tornem perfeitas e nunca errem e nunca desobedeçam ao Senhor. Por isso é necessário que cada um de nós, eu e você, possamos estar cientes, inteirados naquilo que o próprio Deus nos fala, nos diz e aquilo que está na sua palavra. Porque devemos obediência a essas autoridades, mas não podemos obedecer de uma forma cega, pois essas autoridades podem, em algum momento da sua caminhada, simplesmente errarem ou desobedecerem ao Senhor ou se corromperem e tentando impor isso sobre você. Você precisa saber que você não tem simplesmente o direito, mas também o dever de desobedecer essas autoridades quando elas desobedecem a Deus, quando elas querem que você haja de uma forma que Deus não deseja e nunca pediu. Ora, se você olhar para Daniel, não foi à toa que ele foi para a cova dos leões. Não obedeceu a uma autoridade. Não obedeceu aquilo que o rei daquela época queria obrigar a Daniel a fazer. Não foi por acaso que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha de fogo. Ó rei, o Senhor nos livrará da fornalha. Mas se não livrar, saiba que nós não nos curvaremos a essa estátua. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos servos do Senhor foram apedrejados, mortos, crucificados, passados à espada, porque desobedeceram autoridades. O fato de muitas vezes termos que desobedecer essas autoridades, e é necessário mais uma vez abrir um parêntese, quando essas autoridades estão contra a autoridade suprema, a autoridade de Deus, quando eles estão infringindo a própria palavra de Deus, é necessário saber que você vai ter que desobedecer. Porém, você precisa ter ciência de que muitas vezes, na maioria delas, Deus não vai te livrar da punição. Esse é o caminho que os apóstolos tomaram. É o caminho que o Senhor tomou. É o caminho que Daniel tomou. É o caminho que Sadraque, Mesaque e Abednego tomou. Alguns deles foram livres, porém a maioria não. Saiba que as consequências virão. Não espere livramento. O Senhor pode te livrar,
mas talvez o Senhor não queira te livrar. Talvez é necessário que você padeça, pois afinal é assim que será amplamente suprida a vossa entrada no reino.